Bom, sobre séries e processo criativo, o que sempre eu questiono antes de começar a pintar um quadro é o tema, né? O quadro em branco, ele é uma luta a vencer ele, porque qualquer coisa que você coloca ali, você transforma, você fala, N é infinito. Então, sempre antes de pintar, eu venho com um tema. Às vezes eu não sigo, não é uma regra, às vezes eu começo a pintar um quadro da maneira que eu quero pintar, com uma ideia, e ele termina de uma maneira totalmente diferente do que eu esperava. Isso vai muito do flow ali do momento. Eu sou muito de ir nisso também, mas às vezes é bom ter um parâmetro, né? Trabalhar só com algumas cores. Nessa série eu quero trabalhar com esse tipo de técnica, o que faz com que todo o trabalho fique mais, vamos dizer assim, igual, né? Mais parecido. A técnica faz com que eles fiquem bem parecidos. Esse trabalho aqui, por exemplo, o nome da série é Aurora Boreal. Eu gosto de falar muito nos meus trabalhos sobre música também. Às vezes, muitos dos títulos dos meus trabalhos são de letras de música ou de algum poema que eu achei interessante. E eu começo o contexto sobre esse aspecto também. Essa técnica aqui é uma aquarela. Esse quadro ele é óleo. O fundo dele tem algumas coisas também de acrílico. O processo desse quadro é um processo longo, eu fiz alguns dias de banhos de aquarela nele até ele chegar nessa cor. O que me remete muito à Aurora, que é um fenômeno maravilhoso. Quando eu estive na Noruega, eu expus na Noruega, eu estive lá para ver, é surreal. Aqui a gente tem um trabalho do começo da minha carreira, esse trabalho... Né, aqui já são desenhos. Eu fiz uma classe que em inglês ela chama Life Drawing, vivendo desenhando. E as pessoas ficavam nuas no quarto, né, onde que eu pintava, e eu tinha que desenhar elas nuas. E o corpo humano é uma das coisas mais difíceis de desenhar. Eu sempre achei muito difícil desenhar. Acho que né, e eu sempre fiz mais do meu estilo, meio rabiscadão. Depois de um momento, eu peguei esses desenhos e eu dei um tapa neles, assim, de alguma coisa, mas bem suave, uma pegada mais espontânea. E é isso. Essa série chama Ultralight Beam. Ela deve ter uns 8 anos. É uma das primeiras séries do meu trabalho. Aqui a gente tem uma série abstrata, tinta a óleo e acrílica. Essa tinta ela tem um brilho muito bonito. E esse trabalho ele é um quebra-cabeça. Eu fiz ele no intuito de montar ele no quadro, né? Ele é de papel, ele fica num vidro. Então eles são montados assim. Deixa eu ver. Mas como eles são abstratos, dá para montar eles de outras maneiras também. Se eu fizer uma variação aqui, ele pode mudar. O tema dessa série, por exemplo, algo assim, vai muito do que eu estou sentindo, né? Eu acho que as cores, elas são como as palavras, elas formam uma sintonia, né? Como se fosse uma voz ou um som, e eu reconheço isso através do meu sentimento. Então é muito espontâneo. Tipo, a quantidade de roxo que tem no fundo ou de verde é sempre sobre o que eu estou sentindo de colocar na tela. Eu lembro de ir num médico e ter que ficar vendo umas imagens, um psiquiatra, eu acho que na época era. E tem um nome disso, chama Marsh. Tem até que pesquisar aqui.
talvez para falar o nome dessa técnica. Mas esses trabalhos, eles vieram no intuito de você ver eles com um contexto inteiro, entendeu? Eu coloco a tinta sobre a mesa e eu dobro eles e eles formam imagens iguais. Essa é a ideia. Ou não, mas é sempre um símbolo, assim, uma coisa mais geométrica mesmo.